nós imprimimos a programação e colocamos aqui lá na porta. Cleiton. Depois você põe uma nessa coluna aqui também para ficar mais fácil, para visualizar. E ontem nós começamos a falar sobre os sonhos. Amém? Todos estavam aqui ontem? Então nós começamos a falar sobre o sonho. E o sonho é aquilo que nos motiva. Alguém pode comer da árvore da motivação. Aliás, alguém pode plantar a árvore da motivação no seu quintal e se alimentar dela todos os dias. Isso é o sonho. Alguém pode apenas ficar sendo impulsionado de tempos em tempos para que então ele possa ser estimulado a sonhar, mas não o sonho próprio. Embora o sonho não necessariamente ele precisa ter nascido em você. O sonho às vezes pode ser um sonho que você ouviu alguém falar a todo tempo e aquilo ali te desafiou, te inspirou a também viver aquele sonho. Então o sonho é algo extremamente importante na vida cristã, pois sem sonho, sem conquista. Se nós não sonharmos, jamais vamos conquistar. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Salmos, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então, o resultado da restauração é o sonho. E o oposto também é verdadeiro. Aqueles que sonham sempre vão avançar. Não vão necessitar de restauração, porque só haverá avanço. Amém, irmãos? Então, o sonho é algo extremamente importante na vida cristã. Diga para o seu irmão, o sonho é algo extremamente importante na sua vida. E veja bem, quando eu falo de sonho, eu não falo só com relação às coisas de Deus. Sonho é importante em tudo que você vai fazer na sua vida. Sonho é importante no seu trabalho, no seu casamento. Você pode ver, o casamento morre quando já se perdeu a expectativa. Por quê? Um já sabe, já conhece o outro, né? Já conhece os defeitos, as limitações, e aí acaba a expectativa. Não há mais aquele ambiente de expectativa no relacionamento, no casamento, e a consequência é que esse casamento começa a entrar em declínio. Por quê? Porque não há mais sonho por trás dele. Da mesma forma é no trabalho. Muitas pessoas se cansam no trabalho, por quê? Porque parou de sonhar. Começou trabalhando na empresa, no local onde está, com uma expectativa, com um sonho. E aí viu que com o tempo aquilo não aconteceu e agora desanimou, está desistindo, está sucumbindo. Então o sonho é algo extremamente importante. Diga para o seu irmão, sonho é importante. Então, sem sonho não há conquista. E o mover de Deus, o Espírito Santo, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele sonha. Ele é alguém que sonha. Agora, pastor, só o sonho é suficiente? Não, somente o sonho não é o suficiente. O sonho é algo extremamente importante. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que nós estamos construindo um caminho nessas 40 horas. Nós estamos pavimentando um caminho para nós chegarmos naquilo que de fato Deus tem para nós nessas 40 horas. Na plenitude daquilo que Deus quer mover. Então veja bem, se você parasse, como talvez alguns irmãos não vieram, então esses irmãos que não vieram, eu imagino que no momento que eles chegarem, talvez à noite, eles vão estar, de certa forma, incompletos. Por quê? Porque ele não trilhou o caminho inteiro. Então, o sonho é a primeira parte disso que nós precisamos entender nesses dias. A segunda coisa que é extremamente importante para o nosso avanço é visão. Diga para o seu irmão, visão. E que visão é essa? Estou falando de visão natural apenas. Também não estou falando da nossa visão, a visão dos vencedores. Mas na verdade, eu estou falando de enxergar além, de ter perspectiva, de ter rumo, de ter destino, de ter alvo. O sonho, somente uma pessoa que sonha, se eu e você, se nós pararmos no sonho, nós vamos ser pessoas muito motivadas. Mas seremos pessoas com uma metralhadora na mão, dando tiro para tudo quanto é lado. Então, a visão, ela te dá rumo, te dá propósito, te dá foco. Quando você tem visão, você mira. Você fala, não, eu estou indo para cá. Eu vou nesse rumo. E isso também é algo extremamente importante na nossa vida.
Sem uma visão, nós vamos ficar perdidos dando tiro para todo lado. Então veja bem, se você tiver somente o sonho, você vai estar perdido. E agora, para que esse sonho tenha um rumo, para que ele de fato possa acontecer, é necessário uma visão. E essa visão vai fazer com que esse sonho agora esteja em movimento. Diga assim, a visão fará com que o sonho esteja em movimento. Olha, diga para o irmão que está do outro lado, fala assim, o sonho levará a visão em movimento. Entende o que eu estou te falando? Porque somente com o sonho, você vai ser alguém muito motivado, mas sem alvo. Entende o que eu estou te falando? Então, todos nós precisamos ter uma visão clara. Quando eu falo de visão, lembre-se disso. Eu estou falando de rumo, de paradigma, de alvo. O sonho que você tem, agora ele precisa se tornar em uma visão, um projeto. Então imagina, por exemplo, alguém que tem o sonho de ter uma casa própria. Já viu? Tem muita gente que tem sonho de ter casa própria, sim ou não? Mas você já viu que muitas, na verdade a maioria, só fica no sonho? Você fala, pastor, é porque é difícil, é porque é complicado, porque não tem dinheiro. Não, não é nada disso, é porque não tem uma visão, não tem um projeto, não tem um alvo, não tem um rumo. E por isso nunca sai, sempre fica naquela condição. Para você ver como que é a nossa situação. O brasileiro, ele se enche de dívida, de parcela, porque ele fala, se eu não fizer isso, eu não conquisto nada. Ele fala, bom, se eu não comprar televisão parcelada, eu vou gastar o dinheiro com outra coisa, então vou comprar televisão mesmo. Já ouviu isso? É assim ou não é? Você já falou isso? Por quê? Porque, na verdade, nós sonhamos muito, mas temos pouca visão. Uma visão curta, não enxerga longe. E visão é algo extremamente importante na nossa vida também. O sonho, ele vai te motivar, mas a visão vai dar rumo. Diga para o seu irmão, o sonho traz motivação. Fala para ele, mas a visão dá rumo. Entende o que eu estou te falando? Então nós vimos que no tocante aos sonhos, nós temos 4 grupos de pessoas. Irmãos, lembram disso? Sim ou não? Qual que é o primeiro? Os mortos. Qual que é a característica desse grupo? Nunca sonha. Nós temos um segundo grupo. Qual que é? Os débeis, que sonham, mas não conquistam. Então, quem são? Eu classificaria aqui os débeis como essa pessoa que sonha, mas não tem visão. Porque ele até sonha, mas ele não chega a conquistar. Por quê? Porque não tem rumo. E aí nós vamos para o terceiro grupo. E se você agregar essa visão para a sua vida, você vai entrar nesse terceiro grupo, que é o grupo dos conquistadores, que sonham e conquistam. Quantos querem dar um passo para esse terceiro grupo? Diga amém. Então, veja bem, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 22. Livro de Marcos, capítulo 8, no verso 22 em diante. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte o texto: então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, diga assim, um cego. Rogando-lhe que lhe tocasse, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, diga assim, passando a ver claramente,
ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entres na aldeia. Feche seus olhos, vamos orar agora. Pai, nós pedimos ao Senhor que seja liberado no nosso meio agora espírito de sabedoria e revelação. Ó Deus, que o nosso conceito natural e humano caia por terra e que prevaleça a Tua palavra, o Teu ensino sobre nós. Ó Deus, ensina-nos, exorta-nos, Senhor, admoesta-nos a avançar, a romper. Esse é o nosso desejo. Servimos ao Senhor porque sabemos que não há outro caminho senão o Senhor. Por isso, ó Deus, desafia-nos nessa manhã a avançarmos e a rompermos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto aqui, eu vou explicar um pouquinho dos irmãos o contexto. O que é o contexto? A situação. Por que Jesus chegou nessa aldeia? Por que isso aconteceu? Então veja bem, Jesus vinha de um momento, de certa forma, Jesus vinha de uma situação onde ele tinha feito muitos sinais. Quando chega nesse momento aqui, nos capítulos anteriores, nos versos anteriores, Jesus havia feito 2 multiplicações de pães. 2 multiplicações de pães. A primeira foi para 3.500 homens. Jesus multiplicou ali os pães e alimentou toda aquela multidão. E uma segunda multiplicação. E chega um momento que os discípulos vão entrar no barco com Jesus e eles esqueceram o bendito do pão. E aí Jesus fala para eles: rapaz, vocês ainda não entendem, vocês ainda não enxergam completamente. E aí Jesus agora se depara com esse cego. E Jesus, de maneira ilustrativa, de maneira prática, ele começa a mostrar para os discípulos a importância que é nas nossas vidas nós termos uma visão clara. E Jesus, quando encontra aquele homem, dá uma catarrada ali, né? E taca cuspe no olho do cara. Impõe as mãos. E esse impor as mãos, Jesus pergunta: o que você vê? O que o texto diz aí? Vejo homens como árvores. Então veja bem, ele já estava enxergando. Fala a verdade, irmãos. Eu não sei como é que é ser cego, porque eu não sei. Mas eu lembro em um dos nossos impactos, nós oramos por uma irmã, ela não enxergava nada, nada. E ela começou a ver vulto. Aquela irmã chorava desesperada, só pelo fato de ver vulto. Então já era uma experiência muito poderosa, sim ou não? Quem não enxerga nada, quem só vê escuridão, poder ver vulto. A luz já entrou. Fala se isso não é bênção. Então veja bem, esse primeiro momento diz respeito a essa experiência da vida cristã de aceitar Jesus. Então veja bem, eu e você, no dia em que aceitamos Jesus, o Senhor impôs as mãos sobre nós e nos abriram os olhos. Mas ainda assim, muitos ainda não enxergam perfeitamente. Embora sirvam a Deus, embora estejam caminhando com o Senhor, a visão ainda é turva. Quando olha ao redor, vê pessoas como árvores. E veja bem, isso é algo espiritual, irmãos. Esse texto e tudo que está na palavra de Deus, você precisa enxergar isso. É algo espiritual. Não tem nada por acaso. Eu dizia ontem para uma irmã, eu falava: olha, irmã, ela veio toda preocupada. Pastor, eu fiz uma tatuagem, isso é pecado ou não é? Falou: olha, irmã, a sua consciência que diz. Se você está me perguntando, porque a sua consciência está dizendo que é. Ela ficou toda, nossa, ela ficou pior ainda, né? Eu falei para ela: olha, mas você tem que ficar em paz. Você já fez a bobagem. Mas, pastor, é pecado ou não? Eu falo: não sei. Por quê? Você não vê a Bíblia falando claramente sobre essas coisas. Não há um posicionamento claro da palavra de Deus. Tem algumas citações que referem-se a isso. Eu falei para ela: quando não existe algo claro, significa que isso ou não é tão importante, ou que nós não temos
maturidade, sabedoria hoje, na nossa condição humana, de entender sobre isso. Tem gente que fica preocupada com a cor das asas dos anjos. Por que você acha que não está na Bíblia a cor das asas dos anjos? Porque isso não é importante. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, tudo que está na palavra de Deus é importante para mim e para você. Diga para o seu irmão, tudo que está na palavra de Deus é importante para nós. Então, você vê aqui uma situação assim, que me chama muita atenção. Pensa comigo, você acha que Jesus não tinha poder para fazer o cara curar de uma vez? Isso aconteceu outras vezes. Ele curou outros cegos. Mas esse não foi assim. Por que Jesus fez isso? Para demonstrar de maneira prática para os discípulos que existem 2 níveis de visão. A primeira visão é quando o Senhor abriu os olhos e a luz entrou e você agora já não faz parte do mundo. Eu creio que todos aqui têm essa visão, mas essa ainda não é uma visão clara. Porque ainda, com essa visão, ainda nós aceitando Jesus, permanecem em nós resquícios do mundo. Permanecem em nós conceitos mundanos. Quantas pessoas vão para o impacto, aceitam Jesus, recebem Ele como seu único e suficiente Salvador, mas ainda continuam com a vida meia torta. As coisas não endireitam. Por quê? Porque falta uma visão clara. Todas as vezes que alguma coisa na nossa vida não está avançando, que nós não percebemos isso, parece estranho, turbulento, é porque está nos faltando visão. Então, visão é algo extremamente importante na vida cristã. Não só na vida cristã, em tudo que você vai fazer. No seu trabalho, nos seus relacionamentos. Entende o que eu estou te falando? Pergunto para o seu irmão, você está entendendo? Então, visão é algo importante. Diga para o seu irmão, visão é algo importante. Então, Jesus tinha esse poder para curar aquele cego de uma vez. Mas por que ele não curou? No livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 14, é um pouco antes desse texto que nós lemos. Então lembra o contexto que eu te falei. Jesus tinha vindo ali, caminhando com os discípulos, de 2 situações que ele tinha mostrado um grande sinal. Tinha alimentado uma multidão de quase 15 mil pessoas. Por quê? A Bíblia só conta homens, mas ainda tinha mulheres e crianças. E depois dessa situação, chega aqui no livro, no verso 14 e 16, que diz: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Diga assim, eles se esqueceram de levar pães. E no barco não tinham consigo senão um só. E preveniu-lhe Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é porque não temos pão. Então veja bem, eu não vou pegar os textos agora, porque nós não temos muito tempo. O tempo é curto. O que foi que você me viu? Então, mas na primeira multiplicação de pães, Jesus pergunta para os discípulos: ei, o que vocês têm aí? Fala aí, Senhor, a gente não tem senão 5 pães e 2 peixes. Não era assim? E aí o outro começa a questionar: não, sabe o que é? Que para a gente poder suprir toda essa multidão, a gente precisava de 200 denários. Precisava de uma grana para poder suprir todo mundo. Aí Jesus olha aquilo que os discípulos falando aquela bobagem, dá uma chamada neles, falando: olha, vocês têm que ter compromisso. Vocês não perceberam que tem uma multidão aqui? Nós precisamos alimentar essa multidão. E aí os discípulos falam: Senhor, como é que nós vamos alimentar essa multidão se nós não temos nada? Aí Jesus fala: rapaz, vocês não entendem nada mesmo. E ele pega, levanta os pães, dá graça e começa a partir, e os pães vão se multiplicando.
Passado isso, há ainda uma segunda situação, que o Senhor novamente multiplica pães para uma multidão. Por quê? Porque de alguma maneira eles não estavam prevenidos. E aí agora chega nesse versículo de Marcos, que eles entram no barco, Jesus tinha acabado de multiplicar pão, tinha sobrado não sei quantos cestos lá, e o que eles fizeram? Esqueceram o pão. Falou, rapaz, agora, oi João, nós estamos na roça agora, bicho. Nós não aprendemos ainda, olha que vacilo. Eles começam a discutir entre eles. Jesus ouve a discussão deles, o que Jesus faz? Ei, cuidado para não se contaminar com o fermento dos fariseus e o de Herodes. Que fermento que era esse? O fermento de fariseus dos fariseus e o fermento de Herodes, sem dúvida nenhuma, tinha por trás um conceito daquele que é melhor, daquele que é mais preparado, daquele que, de alguma maneira, ele tem mais poder, ele tem algo a mais. Jesus fala para eles, cuidado com isso. E aí o que eles pensam? Rapaz, Jesus está dando essa carcada por causa do pão. Esquecemos o pão. Mas era por causa do pão que Jesus estava falando aquilo? Não, Jesus estava falando de uma mentalidade. Jesus chamou a atenção dos discípulos por quê? Porque eles estavam debaixo de um mover de Deus, mas ainda estavam com a mentalidade errada. Mas só que eles continuaram achando que Jesus estava chamando a atenção, por quê? Porque eles vacilaram, esqueceram do pão. E esse é o que eu chamo de síndrome de Betsaída. Por quê? Porque os discípulos caminharam com Jesus há tanto tempo, mas ainda não viam, não tinham revelação, não entendiam claramente aquilo que Jesus veio fazer. Quantos de nós ainda caminhando com o Senhor temos uma visão turva a respeito do casamento? Mulheres que ainda estão dentro da igreja servindo ao Senhor, mas ainda acham que é um peso submeter ao marido. Quantos homens estão dentro da igreja, mas ainda não entenderam o seu papel de sacerdote, de exercer o sacerdócio na sua casa, de levar a sua família até Deus e trazer Deus para a sua casa? Quantos filhos ainda não entenderam o princípio da honra? Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, te prolongue os teus dias sobre a terra. Ah não, pastor, mas é isso, mas é aquilo, sempre tem um mais. Por que tem um mais? Porque ainda não enxerga completamente. Então veja bem, o primeiro toque que Jesus dá na vida desse cego é justamente para ilustrar para os discípulos. Eu vou dizer para você mais uma forma, né, que Jesus, irmãos, olhe para cá. Jesus era muito didático. Então eu e você, por exemplo, eu estou pregando aqui, né? Estou aqui no púlpito, aqui no palco, no púlpito não, no palco. Eu estou aqui pregando para você. Mas Jesus, como é que ele fazia? Então, ele ia falar para os discípulos sobre a igreja. Aí ele vai para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Que lugar que era esse? Nesse lugar era um lugar idólatra, era um lugar onde o inferno reinava. E aí a Bíblia diz que ele estava caminhando com os discípulos. Vem aqui, Cleiton. Então a Bíblia diz que Jesus estava caminhando com os discípulos. E aí ele pergunta, olha, quem diz o povo ser o filho do homem? Aí Pedrão fala, Senhor, o João, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E ele pergunta, mas vós, rapaz, quem vocês dizem que eu sou? Fala, Senhor, olha, eles ficam ali interrogando-se, e daqui a pouco Pedro se levanta e fala, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aonde ele estava? Num lugar chamado Portal do Inferno. Ou seja, o nome daquele lugar era a Porta do Inferno. E aí ele para Pedro e fala assim, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, que é você. Por quê? Por conta dessa revelação. Nesse momento aqui é a mesma coisa. Ele estava caminhando com os discípulos e ele fala, rapaz, vocês não entenderam ainda como é que o negócio funciona? Vem aqui, ó, tem esse cego aqui, vem aqui, rapaz.
Aí Jesus pá, taca. O que você vê? Aí, lembrei de uma piada agora. Diz o irmão que o pastor estava pregando, culto de poder. E aí manifesta um demônio. Fala, demônio, olha aqui. Aí o demônio parou, olhou o pastor. O que você vê? É fogo. Aí o demônio sai. Aí daqui a pouco manifesta outro demônio. Aí o obreiro levanta e fala, vou lá, pastor. Vai, demônio. O que você vê? Remela, né? Então, a situação dos discípulos. Não, mas não tem remela, não. Então veja bem, a situação aqui é a mesma. Jesus estava caminhando com os discípulos e falou, bom, já que vocês não entenderam, deixa eu desenhar para vocês. E aí ele pega o cego e fala, o que você vê? Eu vejo o homem como árvores. O que Jesus estava falando nessa situação? Isso aqui é a situação que vocês se encontram. Vocês caminham comigo, mas ainda não enxergam completamente. E aí Jesus impôs as mãos uma segunda vez. Perguntou para ele, o que você vê? Senhor, agora eu vejo tudo. E a Bíblia diz, de tudo ele distinguia perfeitamente. Então veja bem, o primeiro toque tem a ver com esse conhecer o Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. O primeiro toque tem a ver com conhecer o Senhor Jesus. Todos nós tivemos esse toque, tivemos um encontro com o Senhor. Agora o segundo toque tem a ver com esse abrir dos olhos, tem a ver com a mentalidade. Acredite, irmão, a visão é uma questão de mentalidade, é uma questão de posição que você se apropria. Porque eu disse ontem para os irmãos, nós somos domesticados. O que é ser domesticado, pastor? É ensinado constantemente. Eu não sei, eu já falei isso para os irmãos, mas quantos de nós não vê aquele elefante daquele tamanho num toquinho pequenininho? Fala, pastor, não sei não. Se o elefante quisesse, ele arrancava aquele toco de uma vez. Mas ele não faz isso, por quê? Porque desde pequenininho ele está lá preso naquele toco. E quando ele era pequeno, aquele toco era mais forte que ele. Mas agora ele é grande e continua achando que o toco é mais forte que ele. Sabe, irmãos, da mesma forma nós vivemos. Nós vivemos presos a conceitos mundanos. E continuamos achando a mesma coisa sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o que estamos fazendo. Mas eu quero dizer para você, o Senhor quer abrir os nossos olhos hoje para que nós possamos avançar. É necessário que haja esse abrir de olhos. Então veja bem, muitos de nós sofremos essa síndrome. Pergunta para o seu irmão, você tem a síndrome de Betsaída? No verso 25, no capítulo 8 do livro de Marcos, a palavra do Senhor diz, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, diga assim, claramente. Então, sabe, aquele que consegue romper, que consegue avançar em todas as áreas da vida, é aquele que tem uma visão clara. Irmãos, muitos irmãos já vieram conversar comigo, pastor, eu estou pensando em sair da igreja porque eu estou chateado, porque eu acho que o meu discipulador, ele não gosta de mim, eu acho que fulano não gosta de mim. Eu falo, irmão, mas por que você está achando isso? Ah, não, é que ele não me cumprimentou. Olha o pensamento, olha o que passa na cabeça de alguns irmãos. Alguns irmãos ficam chateados porque o outro não cumprimentou ele. Aí ele já está na cabeça dele que tem algum problema. Ele não consegue perceber ou enxergar que às vezes foi só uma questão de distração. Não, ele já pensa o pior. Por quê? Porque é a visão, é a forma como enxerga. Outros irmãos ficam a todo tempo restritos, não se envolvem completamente, por quê? Porque ele acha que a todo momento alguém vai trair, vai passar a perna, vai fazer alguma coisa com ele. Por quê? Porque falta uma visão clara, não enxerga claramente, não tem uma visão clara. Sabe, irmãos,
se nós não tivermos uma visão clara, ou seja, um rumo claro, nós não avançaremos. Eu não estou falando de uma coisa apenas, estou falando de tudo, tudo na nossa vida. Tudo que você for fazer. Falava ontem com os irmãos, você pergunta para um jovem, eu já fiz isso inúmeras vezes aqui na nossa igreja. E aí, que faculdade você vai fazer? Faculdade? Faculdade, né, pastor? Faculdade é bom. Bom. Não sabe, não tem rumo. Aí você pergunta para ele, o que você quer ser? Não, quer ter dinheiro, não sei o quê. Quero ser jogador de futebol. Eu já ouvi. Eu, tá bom, mas, sim, como é que você vai fazer isso? Eu vou jogar. E aí, irmão, o que você quer? Não, eu quero ser um empresário. Tá, mas como é que vai ser isso? Bom, eu vou trabalhar. Não basta ter o sonho, precisa ter uma visão. E não somente uma visão, mas uma visão clara. O mundo também enxerga, mas a visão do mundo é turva. O alvo do Senhor é tirar de nós essa visão mundana e nos dar uma visão clara. E a Bíblia diz que uma vez que ele enxergou claramente, passou no verso 25, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo, diga tudo, distinguia de modo perfeito. Ou seja, ele passou a distinguir cada coisa, a saber onde e como cada coisa tinha que estar. Entende o que eu estou te falando, irmãos? Não basta ter o sonho, precisa ter uma visão clara. Muitos irmãos não avançam, não é por falta de sonho, até sonham, mas são débeis, não têm uma visão. E o alvo do Senhor é nos levar mais um nível além. O alvo é que aqueles que estão no segundo grupo, ou seja, sonham, mas têm se sentido frustrados porque não têm conquistado, passe para esse terceiro grupo agora. Rompa, avance, cresça, distingua claramente aquilo que deve ser feito, de como deve fazer. Então, sabe, visão é algo extremamente importante nas nossas vidas. Extremamente importante. Visão é rumo. Toda empresa tem uma visão. Você vai lá, pastor, então pegando da empresa. Não. Se tem alguma coisa que funciona nesse mundo, você pode ter certeza que foi eles que copiaram da igreja, não nós. Qualquer coisa que funcione nesse mundo. Quero te perguntar, o que você enxerga? O que você enxerga? O que você enxerga no seu casamento? O que você enxerga na sua casa, na sua família? Sabe por que não avança? Porque você tem aquilo que você vê. Ninguém consegue ter além daquilo que vê. O sonho, a esperança, a expectativa, é aquilo que nós ansiamos. Mas a visão é o que efetivamente nós vamos nos apropriar. Você vai chegar aonde você enxerga. E quando eu falo de enxerga, eu estou falando de fato, processo. Processo. Como Jesus perguntou para aquele cego, eu quero perguntar para você hoje, o que você vê? O que você vê no seu casamento, na sua casa, na sua família? Isso vai determinar onde você vai chegar. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Rápido, rapaz. Espírito Santo de Deus. Comece a falar com o Senhor. Eu quero te perguntar o que você vê, irmão. Sua célula, na sua rede, seus relacionamentos.
Oh, Espírito Santo. O que você enxerga, irmão? Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Sabe, irmão, se falta essa visão, comece a falar com o Senhor. Fala: Senhor, alarga minha visão agora. Abre os meus olhos. Se falta visão sobre o seu casamento, comece a colocar isso diante do Senhor. Fala: Senhor, abre os meus olhos. Dá-me visão clara. Você vai ter aquilo que você enxerga. Se o que você consegue enxergar é apenas que o seu casamento é ruim, é apenas que as coisas não avançam, não rompem, é isso que você vai ter. Eu queria ouvir a sua voz, querido, diante do Senhor, clamando, assim como aquele cego que estava à beira do caminho clamou ao Senhor. Peça ao Senhor: toca nos meus olhos, Senhor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Declare ao Senhor: eu sei que estás aqui, eu posso sentir o teu calor. Essa vem me envolver, constranger com seu amor. Filho de Davi, Tem compaixão de mim. toca nos meus olhos, faz as escamas. Faz as escamas caírem. Eu queria que você erguesse as suas vozes agora e colocasse diante do Senhor. Fala: Senhor, toca nos meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos, porque eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Toca nos meus olhos. Eu quero te ver. Peça ao Senhor: ó Senhor, abre os meus olhos. Eu queria que você colocasse as suas mãos sobre os seus olhos, como um ato profético. O que é que você não enxerga? Não sei se é o seu casamento, se é a sua célula, se é o seu trabalho, se é as suas finanças. Mas peça ao Senhor, fala: Senhor, toca os meus olhos. Toca os meus olhos. Toca os meus olhos.
Peça. Peça, toca. Prazer com teu amor. Peça, peça ao Senhor. Comece a falar com o Senhor, a ponto de gerar convicções no teu interior. Comece a orar, ore, 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 clamando ao Senhor, falando: toca, Senhor. Comece a perceber áreas da sua vida que você já teve problema, que você não rompeu, que você não avançou, porque não enxergava. Esse é o tempo dos seus olhos serem abertos. Peça ao Senhor e fala: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Declare. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Declare comigo: eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos teus olhos. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Peça, peça. Toca nos meus olhos. Pois eu quero te ver. Agora eu quero que você erga a sua mão direita e comece a profetizar. Se você já consegue ver, profetize. 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 Profetize o crescimento, o avanço. Se é sobre o seu casamento, fala: Senhor, o meu casamento vai avançar. Se é no seu trabalho, fala: Senhor, portas serão abertas. Se é sobre a sua casa, fala: Senhor, a minha casa vai avançar. Se é sobre os filhos, declare: Senhor, os meus filhos vão avançar no Senhor. Se é sobre a sua esposa, sobre o seu marido, profetize. Profetize. Saia da inércia. Saia da inércia. Nós vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Profetize. Profetize. Oh Senhor, oh Espírito, vem Espírito, vem Espírito, derrama Senhor, derrama todas as escamas, faz-nos enxergar, traz clareza, nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, peça para o Senhor trazer clareza na sua visão. Oh, Rabacana, Baralabas. Oh, Rabacana, Abaxeira, Rabacana, Baralabacana, faz o Senhor, faz nós enxergarmos além. Nós queremos olhar com os teus olhos, queremos enxergar como o Senhor enxerga.
Leva-nos além, leva-nos além, leva-nos, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem separado. Peça isso. Quero te ver. Peça isso. Toca nos meus olhos, pois eu quero